como o primeiro escritório a integrar o Anuário da Britânica Wallpaper, intitulado um dos mais promissores do mundo e com inúmeros prêmios, inclusive internacionais, sem dúvida o FGMF tem e afirma uma pluralidade da arquitetura contemporânea e inovadora que praticam. E agora também atuando no novo mundo tecnológico do metaverso virtual com o primeiro empreendimento imobiliário desenvolvido por um escritório de arquitetura em parceria com a Mint Studios. Sejam bem-vindos. Obrigado. Qual é o maior desafio para a realização desse projeto inteiramente no metaverso? Bom, a minha parte é a parte fácil. A parte difícil é do Léo. Vamos lá, Léo. Então, quando a gente começou o projeto, eu falei Sim. com o Lourenço em final de 2021. Sim. E a gente começou troquei uma ideia com ele, a gente começou com alguns esboços, mas o desafio mesmo é muito mais técnico do que criativo, eu acho, né? Porque como a gente usa softwares que são usados em games, né, em games online, você não pode ter coisas muito pesadas, você não pode ter muita geometria, muitos objetos. Então, a gente teve que ir fazendo um bate-bola assim, para ir afinando, né? Eu acho que esse maior desafio mesmo seria esse técnico mesmo, que é muito técnico, na verdade, né? Que é a quantidade de faces, objetos, polígonos, tudo. Então, a gente foi adaptando, fazendo esse bate-bola com a parte criativa e com a parte técnica. Fantástico. Eu mesmo, como profissional da área de arquitetura e interiores, eu ainda não consigo entender completamente o metaverso, porque, sim, sem dúvida nenhuma, é muito mais a parte técnica, sim, são as interfaces, mas são muitos detalhes. É como uma vida real, como nós estivéssemos aqui, certo? Bom, de uma certa forma, não deixa de ser um projeto. Acho que tem uma diferença importante, que é que a gente projeta enquanto constrói, que é meio que diferente de um projeto no mundo real. Projeto isso é um na pouco construção divertido. civil. Isso é um pouco... Isso é bem divertido. É que a gente está acostumado, no fundo, a discutir arquitetura em função dos materiais, das técnicas, das legislações, das normas e das aplicações da física, né? Do urbanismo e das aplicações da física, coisas que não acontecem no metaverso. Então, esse primeiro projeto, para a gente, foi um laboratório muito interessante de mudar um pouco a metodologia de trabalho e entender outras características dessa construção. Não deixa de ser uma construção. Então, o Léo aqui, ele é um empreiteiro, virtual, ele é um né? construtor. É verdade. Né? E a gente de trabalha capacete, junto. não é, Léo? Não, acho que nem precisa pôr o capacete, Não, pelo esse menos, daí né? não precisa. As leis da física você controla como você quiser. Se quiser que fique flutuando lá, você faz flutuar, verdade. tudo certo. Mas, então, acho que um certo desafio, em contrapartida de uma liberdade excessiva, que não deixa de ser um desafio também, mas a gente tem uma liberdade quase que restrita, e o nosso desafio passa a ser entender qual é a dinâmica dessa construção. Como é que é o processamento, como é que são esses polígonos, como é que a iluminação chega, como é que você calibra as perspectivas, as quantidades e tal. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas, assim, você tem que pensar em fluxo de pessoas também, né? Você tem que pensar em entrada e saída, fluxo, então é uma coisa divertida, né? Não deixa de ser um espaço. Por mais que seja virtual, não deixa de ser um espaço. Então, a lógica de projetar um espaço, de criar uma paisagem, criar uma dinâmica funcional... Precisa ser bonito, enfim, vai ter uma loja, a loja tem que funcionar, tem que ter gente, as pessoas precisam conseguir passar pelas entradas e pelas passagens. Precisam comercializar. Exatamente. Inclusive, isso engloba a ventilação? Não, a gente não se preocupou com isso, não. Era mais a parte visual. A parte de iluminação, sem dúvida. A gente ainda não respira no metaverso. Então, essa parte ainda está tranquilo. Assim. Sim, que bom. Mesmo a iluminação, a gente calibra do jeito que a gente quiser. Essa é uma grande vantagem. Sim. Porque você muda o norte, né? Na hora que você quiser. O sol não pega aqui. Se você quiser colocar mais de um sol, você coloca mais de um sol. Se você botou a aurora boreal. É super divertido, mas ao mesmo tempo... Você tem que continuar pensando em fluxo de pessoas, quantidade de gente que cabe naquele espaço. Conforto, né? E principalmente, eu acho que a parte visual. A gente está falando de um empreendimento com 10 mil unidades. Uau! Então, 10 mil unidades, vamos pensar que um empreendimento grande que a gente faça em São Paulo com 400, 500 unidades, a gente está falando de uma coisa 20 vezes maior do que um empreendimento grande. Então, entender o que significa esse espaço para o usuário,
que vai chegar naquele espaço entre essas edificações, dentro das edificações e tudo mais, é um desafio de escala interessante em termos projetuais. São 10 mil unidades, né? Certo. A gente teve que criar um script lá para botar 10 mil câmeras em todos os apartamentos para a gente ver a vista, porque como é um monte de bloco, né? Então a gente tinha que cuidar para um bloco não fechar o outro apartamento. Então teve coisas que foi tão complexas quanto o mundo real, digamos assim, que você tinha que se preocupar, você vai ter, talvez. Mas com a sorte de ter um computador, um script, um software que faça automaticamente. Porque botar 10 mil câmeras na mão, assim, você não consegue fazer, Imagina colocar 10 mil câmeras em todos os apartamentos na vida real. Lourenço, é impossível, né? É possível, mas a dificuldade é imensa. Realmente é um desafio esse metaverso. Na arquitetura, sem dúvida. É mesmo.